Bem-vindos a essa segunda parte das respostas. Rav Seni Responde. Esse é um vídeo especial, 20 mil inscritos no canal do YouTube. Em homenagem a esses 20 mil inscritos, nós estamos agora respondendo perguntas dos nossos seguidores. Então a primeira parte das respostas você já viu semana passada e agora vamos responder as outras perguntas. Será que a tua pergunta está aí? Será que a produção selecionou a tua pergunta? Ficou curioso? Então não saia daí. Roda a vinheta! A primeira pergunta desse vídeo é a pergunta da Sara Silva. Sara Silva pergunta o seguinte: Rabino, qual foi o convertido mais importante na sua opinião? Bom, quem sou eu para falar quem é mais importante, quem foi o mais importante? Todos os convertidos merecem o nosso respeito, a nossa admiração, porque não é fácil. Na Torá, Itró, por exemplo, foi um personagem que marcou o sogro de Moisés, o sogro de Moshe, um convertido, que ele era idólatra, ele abandonou toda a idolatria e se converteu e entrou para o povo de Israel. Você tem Onkelos Hager, famoso, que traduziu toda a Torá para o aramaico, e a tradução dele não apenas é uma tradução, é uma explicação, ele acrescenta o comentário dele junto com a tradução, mesmo sendo da família real romana, que estava perseguindo o povo de Israel naquela ocasião, ele se converteu e ele fez história. Ruth, por exemplo, Ruth, que aparece no Tanakh, ela fazia parte do povo de Moab. O pai dela era o rei, ela era uma princesa. O pai dela perseguiu o povo de Israel. Ela tinha todo o luxo do palácio, todas as mordomias de uma princesa, e ela abriu mão de toda a vida confortável que ela tinha e foi passar fome na terra de Israel com a sogra dela, Naomi, porque ela abraçou a causa e ela queria se converter. E ela foi recompensada sendo a avó, nada mais nada menos do que um menino chamado Davi, não sei se já ouviram falar, autor dos Salmos, Rei Davi, Melech Israel. Então tem vários convertidos, tem vários Geirim na nossa história, todos são importantes, não existe um mais importante do que o outro. Todos os Geirim merecem nosso respeito, admiração, inclusive tem um preceito na Torá de amar o convertido. Isso é um preceito que não está escrito uma vez, está escrito inúmeras vezes na Torá, que nós temos o dever e a obrigação de abraçá-los e amá-los. Próxima pergunta, vamos ver aqui de quem é. Da Sara Silva. Sara Silva que perguntou de novo. O que vai acontecer com nossos bichinhos de estimação quando formos para o Olam Abá? O Olam Abá é o mundo vindouro. Então presta atenção, Sara, é o seguinte. O Olam Abá é o momento que Deus vai recompensar a humanidade por todas as boas ações, por todas as sementes que nós plantamos, por todo o nosso suor, por todo o nosso trabalho nessa existência física. É o momento da recompensa. Hoje você planta, amanhã você colhe. Esse mundo físico nós plantamos, no Olam Abá, mundo vindouro, colheremos. O conceito de recompensa ele só pode existir quando existe mérito. E o mérito só pode existir quando existe dificuldade. E a dificuldade só pode existir quando existe Yetzer Hará, quando existe a má inclinação, quando existe o livre-arbítrio. E os seres vivos, os animais, eles não possuem livre-arbítrio. O gato não tem outra opção na vida a não ser gato. O cachorro não tem outra opção na vida a não ser cachorro. Ele é o que ele é. Nunca vi um leão na floresta com fome se encontrar com uma coelhinha que acabou de parir. Imagina a cena. Tá cheio dos filhotinhos dos coelhinhos em volta dela. Aí vem o leão morrendo de fome. Aí vem a coelhinha e fala: protesto! Você não pode comer os coelhinhos, porque eu acabei de parir, eu sou uma mãe indefesa. Eu nunca vi um leão falar: a verdade, você tem razão, eu vou dominar minha vontade, eu vou dominar o meu instinto e não vou devorá-los. O leão nem escuta, ele vai, já engole todos os filhotes de uma vez junto com a mãe. O ser vivo, o animal, ele age pelos seus instintos. Ele não tem esse intelecto, ele não tem essa neshama, ele não tem essa alma que o ser humano possui, que é o sopro divino. Então, a recompensa no Olam Abá, ela foi reservada apenas para a humanidade. Os seres vivos têm um papel importante, auxiliando o ser humano nesse corredor chamado vida. Nós temos que tratar eles muito bem.
Existe uma proibição da Torá de fazê-lo sofrer. É a proibição de tsar balei haim, de causar um sofrimento para um ser vivo. Mas o olam habá, para os seres vivos, para o seu bichinho de estimação, é impossível isso ser realidade para eles, porque eles não têm o livre-arbítrio, eles são o que eles são. Então, basicamente, a ideia é essa. Em nenhum momento eu estou falando mal, em nenhum momento eu estou falando que nós temos que tratá-los mal. Pelo contrário, tratá-los com muito amor, com muito carinho. O teu bichinho de estimação deve ser muito fofinho. Depois você me fala qual que é, se é um cachorrinho, se é um gato. Bilu, bilu, bilu. Mas olam habá é só para os seres humanos. Então, voltando. Nada contra. Tem que tratar com muito carinho, com muito respeito, pode se divertir. Inclusive, cada um tem a sua essência. Kelev, por exemplo, que em hebraico é cachorro. Kelev, a essência do cachorro é Kelev. Você vai dividir a palavra, é Kelev, é Kulolev. Ele é todo coração, emotivo. O cachorro é o melhor amigo do homem, é verdade. Tem que tratar bem, tem que curtir. Ele está ali para te auxiliar, ele está ali para te orientar, ele está ali para te ajudar. Mas recompensa no olam habá só uma criatura que tem livre-arbítrio. Porque aí ele superou, ele tem um instinto e ele superou aquele instinto. Ele tem o intelecto e a razão para dominar as suas vontades. Os outros seres vivos que são escravos dos seus instintos, eles não podem ter recompensa por algo que é eles. Não tem outra opção a não ser aquilo. Então espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Grande Sara! Next question é do William Moerira. Como agradar a Deus? Olha que pergunta, hein? Bom, como agradar a Deus? Deus quer a sua felicidade. Deus quer o teu bem. Ninguém te ama mais do que Deus. E se Ele deu uma recomendação para a humanidade, se Ele trouxe para o mundo os preceitos divinos que estão escritos na Torá, para Am Israel é a 613 mitzvot, para os outros povos, Bnei Noach, é a 7 mitzvot de Bnei Noach, os 7 preceitos dos filhos de Noé, que todo mundo conhece quais são. Vocês não sabem quais são? Editor, põe na tela aqui as 7 mitzvot de Bnei Noach, os 7 preceitos dos filhos de Noach. Outro conselho da minha parte, você quer agradar a Deus? Tu imagina a tua mãe. Como é que você agrada a tua mãe quando ela te dá uma comida? Você elogia a comida, quando você agradece a comida, ela fica realizada, ela vai te dar ainda mais comida. Ela vai querer te mimar ainda mais, ela vai querer estar mais perto de você ainda. Então, para e pensa. Pega uma folha agora, um caderninho, compra nessas papelarias. Faz esse exercício que eu estou pedindo para você fazer agora. Antes de dormir, anota 5. Não estou pedindo para anotar 5 coisas boas que aconteceram com você nesse dia. Começa a agradecer e valorizar e a refletir, a pensar, uau, como Deus é bom comigo. Como eu estou retribuindo para Ele, de alguma maneira, a bondade que Ele faz comigo diariamente. Então, mais uma dica para você que quer agradar a Deus, reconheça, agradeça, porque não tem coisa melhor para um pai do que escutar um filho agradecendo. E a próxima pergunta é a pergunta do Altrades. Altrades pergunta, Rav, curto muito seu canal. Muito obrigado. Por falar em canal que você curte, então você que está assistindo agora já aproveita, se inscreva aqui no nosso canal By Rav Sani. Se você ainda não é inscrito, deixa o like para o vídeo crescer, ganhar visibilidade. Me siga nas redes sociais, By Rav Sani no Facebook, By Rav Sani no Instagram também. Ativa o sininho para você ficar a par de todas as notificações. E vamos para a pergunta aqui do nosso querido Altrades, que curto muito seu canal. Muito obrigado. E o seu jeito de ser. Muito obrigado. Qual é a sua tribo? Bom, eu sou Israel. Existe Cohen, que são os Coanim, os descendentes dos sacerdotes, Levi, os levitas, que são descendentes dos levitas, da tribo de Levi, e as 12 tribos de Israel acabaram se perdendo, então não se sabe exatamente com precisão. Algumas pessoas sabem pela árvore genealógica delas, exatamente de onde elas vieram, mas a minha árvore genealógica se perdeu por aí, então eu sou descendente de judeus da Europa, por parte de pai. Meu avô paterno veio da Alemanha, minha avó paterna veio da Polônia, meu avô paterno veio da Romênia, minha avó materna veio da Romênia, somos judeus Ashkenazim, eu sou neto desses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, então eu sou um judeu Ashkenazi e a minha tribo é Israel. Quando me chamam na Torá, eu posso subir a partir da segunda leitura, porque a primeira é Cohen e a segunda é Levi. Próxima pergunta aqui é a pergunta do Castro Aline. Talvez é o Castro e a Aline, eu não sei se é uma pessoa ou duas, mas vamos lá. Vocês acreditam em Messias como filho de Deus ou profeta? Olha, o Messias é o homem que vai vir, que ainda não veio,
o Mashiach ben David, vai ser descendente direto do rei Davi, e ele vai trazer a paz para o mundo, ele vai reconstruir o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo, ele vai ser um rei, Melech HaMashiach, o rei Messias, ele vai ser um grande profeta, o maior profeta que já existiu, e essa é a definição do Mashiach. Quando ele vai vir, tem até uma passagem na Gemara, uma vez um grande Rav encontrou ele na rua e perguntou para ele, quando é que você vai vir? Ele falou, Ayom, hoje. Hoje? Em Bekolot Ishmael, se vocês escutarem a minha voz, se vocês escutarem os conselhos, as recomendações do boss. Então essas são as características do Mashiach. Não filho de Deus, e sim o profeta, o maior profeta que já existiu, vai ser com certeza Melech HaMashiach. Próxima pergunta, a pergunta do Fagner Filos. Quando os judeus aprenderam a escutar as escrituras? Como vocês fizeram? Como assim? O povo judeu abraçou a Torá, falaram Naaseh Venishma, faremos e ouviremos, sem saber o que estava escrito lá, falaram sim! Uma confiança máxima. Você assinar um contrato sem saber o que está escrito, normalmente as pessoas leem, releem, pede para acrescentar, pede para tirar, depois assinam. Falamos Naaseh Venishma, foi uma revelação histórica, profética para milhões de pessoas. Moisés trouxe os 10 mandamentos, o povo inteiro escutou a voz de Deus. Todas as religiões reconhecem o Ma'amad Har Sinai, a outorga da Torá no Monte Sinai, o cristianismo, o islamismo. Todas as grandes culturas reconhecem esse fenômeno único que aconteceu há mais de 3.300 anos atrás. Como assim quando? Desde o momento em que Deus se revelou, o povo de Israel abraçou a Torá e se comprometeu com ela como ideal de vida. Próxima pergunta, vamos ver quem está perguntando agora, é o Mike Costas. Mike Costas pergunta, qual a sua linha judaica? Então eu falei, sou Ashkenazi, sou descendente de judeus que vieram da Europa. O que o senhor, linha no sentido de costumes, né? Porque o judaísmo só existe um. O que o senhor pensa sobre o judaísmo progressista? Então eu acabei de falar, só existe um judaísmo, o original, o autêntico, o que está escrito na Torá. Não tem mimimi, não tem a adaptar. Se Deus quisesse mudar ou adaptar, ele escrever, não, isso vale para essa geração, depois dessa geração não vale mais. Nós não temos o direito de adaptar e de mexer no que está escrito na Torá. A nossa herança, ele confiou ela a nós. Então, só existe um judaísmo. Próxima pergunta, aqui é a pergunta do Ortiz04.r. É ele mesmo. Qual instrumento ou objeto que... Ih, saiu da tela. Saiu da tela, aguenta aí. Pi! Qual o instrumento ou objeto que mais tem significado no judaísmo? Bom, os rolos da Torá. Na minha opinião, os rolos da Torá. A Torá que a gente lê segundas, quintas, Shabat, nas sinagogas, a Torá que nos acompanhou nesses 2.000 anos de diáspora, mais de 2.000 anos de galut, que o povo judeu estava fora da terra de Israel. O que deu força para o povo de Israel se manter vivo, se não a Torá? Que igual a gente fala nas rezas, que ela é a nossa vida, a nossa longevidade. A gente vai estudar ela de dia e de noite. Então, na minha opinião, o objeto mais importante são os rolos da Torá que estão no Aron HaKodesh, dentro das sinagogas. Próxima pergunta, a pergunta aqui da JC Policarpe. Tá aqui, JC Policarpe. Ela perguntou o seguinte, todas as religiões levam a Deus? Bom, prestem muita atenção. Só existe um Deus. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta Israel, o eterno, nosso Deus, o eterno é um. Todas as culturas que acreditam em um só Deus, o Criador do céu e da terra, o boss, Melech HaOlam, o Rei do Universo, foi, é e será, onisciente, onipresente, onipotente, essas são as culturas que estão de acordo com os princípios divinos. Existem determinadas práticas que são idólatras, são determinadas práticas de Avodah Zará. E está escrito na Torá claramente que Deus ele repudia qualquer tipo de prática relacionada à idolatria. Então, tirando as culturas pagãs e as práticas idólatras, só existe um Deus, então é o mesmo Deus, o nosso Pai. E agora a pergunta é do nosso querido seguidor Washington Mordechai. Baruch Mordechai Ayehudi. Oi, vamos lá. Oi! O Washington Mordechai. Por que muitas mulheres judias, religiosas, andam com perucas e não mostram o cabelo fora de casa? Então preste muita atenção, Washington Mordechai. Existe uma brahá
que se faz na Rupá, no casamento, no matrimônio judaico, que é a seguinte brachá. Sameach tesamach reim auvim kesamech achoy etzilcho began eden mikedem. A gente pede para Deus alegrar o novo casal, igual o casal era feliz no Gan Eden, no paraíso. Quem morava no Gan Eden? Adão e Havá, Adão e Eva. Eva para Adão, Adão para Eva. Um nasceu para o outro. Duas entidades, dois opostos que juntos se transformam num corpo só. O único homem da vida de Eva era Adão. A única mulher da vida de Adão era Eva. E assim tem que ser. O cabelo é uma das partes mais atraentes da mulher. E toda essa beleza ela quer guardar para o único homem da vida dela, que é o marido. Então ela cobre o seu cabelo, a sua essência, o seu íntimo, e ela reserva isso para a intimidade matrimonial do casal. Só ele vai poder usufruir dessa beleza. Ela está reservando tudo isso para ele, porque ele é o único homem da vida dela e ela é a única mulher da sua vida. Assim tem que ser. E é muito bonito, não é pela cobertura em si, mas e sim por tudo que ela representa. Justo essa bênção a gente cita por quê? Só existia um homem e uma mulher, Adão e Eva. E isso representava uma alegria gigantesca. Óbvio, não tinha sogra. Não, tô brincando. Próxima pergunta, que é a pergunta do nosso querido seguidor. Traders Stocks Options. Está aqui, Traders Stocks Options. Meu filho de 7 anos está muito interessado na Torá. O que eu faço para ele aprender? Grato. Bairav Sani. Penúltima pergunta desse vídeo, vamos lá, Isabel Cristina Viana da Costa, tá aqui, Isabel Cristina Viana da Costa. Quem se suicida tem salvação? Uma vez eu escutei de um grande homem, de um gigante, que não dá para saber o que aconteceu nos últimos segundos na cabeça daquela pessoa que cometeu o suicídio. Provavelmente ela se arrependeu, provavelmente ela fez tchuvá, segundos antes de morrer. E a última pergunta desse vídeo, pessoal, é a pergunta do Vinícius Dias 02. Nunca vejo judeu com cabelo grande, nem mesmo próximo do ombro. Tem algum motivo? Olha, existe uma mitzvah da Torá, que é a mitzvah de Tfilin. O Kshartam Leot Aliadecha, que a gente amarra um sinal na mão. O Ve'ayul Letutafot Beineinecha, e tem um sinal entre os olhos. Então o Tfilin da cabeça não pode ter uma hatzitzá, não pode ter algo que vai separar ele muito do local correto de se colocar o tefilin da cabeça. Então provavelmente você não deve ter visto, porque a gente tem que colocar o tefilin aqui. Se tiver um topetão, aí vai ficar o tefilin aqui, não vai ficar aqui, vai ficar aqui. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Eu respondi todas as perguntas que a produção separou. Foi uma edição especial de 20 mil inscritos. Se você gostou desse quadro, eu vou gravar ele novamente quando a gente bater 30 mil inscritos. Então tá aí. Se você gostou, me ajuda a divulgar Bairav Sani, o canal aqui no YouTube. Quando bater 30 mil inscritos, eu vou gravar mais uma série de respostas das perguntas que vocês vão me enviar pelo Instagram, Bairav Sani. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das respostas. Não deu para responder a pergunta de todo mundo. Eu vou tentar responder elas no direct individualmente para cada um de vocês. Mas saibam que a culpa não é minha. Se a sua pergunta não estava aqui, a culpa é da produção. Fui!